Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, sua participação, a nossa parceria, né, de longa data aí entre Alpha e Smart One, né, agradecer a cada participante aqui nesse webinar, né, hoje nós iremos falar aí do tema gestão de estoque e armazéns, né, WMS voltado aí para o Business One, né, para o SAP Business One. Então, eu gostaria de cumprimentar os participantes, né, agradecer a presença de todos. Né, o objetivo aqui é detalharmos melhor a solução, né, de como o WMS hoje da Smart One pode ajudar os nossos clientes, né, os nossos aí usuários a utilizar melhor a ferramenta, né, fazer uma melhor gestão aí no seu dia a dia, né, na empresa, no seu dia a dia da operação. Então, eu sou responsável aqui na Alfa pela área comercial, atuando na carteira de clientes, e me coloco à disposição aí também ao longo desse bate-papo para esclarecer algumas dúvidas, né, e até mesmo no final aí a gente abre para algumas perguntas para quem tiver aí mais um interesse em conhecer melhor a ferramenta, né, ou até mesmo uma outra dúvida que surgir ao longo aí da apresentação. Então, eu acredito que a gente pode iniciar. A Luísa está aqui nos ajudando também nessa intermediação, né? Então, podemos iniciar, Júnior. Maravilha, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade de estar apresentando a solução junto à Alfa. Representa a Smart One aqui, faça parte de abertura de canais e também à frente de novos negócios da Smart One. E o meu propósito, então, aí, como o Rafael falou, é apresentar a nossa solução de WMS, que é uma solução que hoje está entrando bem no mercado de Business One, que é a solução que a gente atende, e uma forma de automatizar essa parte de controle de estoque, entrada, armazenagem e saída de produtos dentro do SAP, tá? Bom, pessoal, eu vou compartilhar aqui minha tela e a intenção aqui é mostrar o produto rodando e de uma forma mais genérica, digamos assim, mostrar as principais funções da solução, tá? Bom, primeiramente, queria falar um pouco da arquitetura do produto. Ele é um produto que roda dentro de um browser. Não é que ele é instalado dentro, não é que ele tem nossa aplicação, ele trabalha no nosso data center. Não, ele é instalado dentro do ambiente do cliente, geralmente no servidor de integração, quando a gente pensa em nuvem, e essa solução, ela é web, digamos assim, plataforma web, para que você possa rodar em qualquer dispositivo que tenha um browser instalado. Então, você pode rodar num tablet, num notebook e num coletor. Então, a gente tem a versão que a gente chama de desktop, que também tem responsividade, que você adapta o tamanho da tela, e tem também a versão coletor, que é adaptado a trabalhar com um coletor de tela de 4 polegadas, por exemplo. Então, nós temos as versões tanto desktop como coletor, e que tem a adaptação para rodar em qualquer dispositivo que tenha um browser instalado, tá? Uma outra característica bem importante da solução também é que ele é 100% online no SAP Business One. O que que é isso? Nós não temos um banco de dados apartado do WMS. Toda a informação que você tem no SAP, ele visualiza e grava direto no SAP. O que que isso é bom? Quando você vai tirar um relatório de estoque, por exemplo, você não tem um estoque do WMS e um estoque do SAP. Não, é o mesmo estoque, é o mesmo ambiente que está sendo visualizado e gravado pelo WMS, tá, pessoal? Bom, o que que nós temos hoje de solução do WMS? O WMS, uma coisa bem importante, o WMS da Smart One, ele não é só um WMS. Ele tem toda a parte de gestão de recebimento, tem toda a parte de expedição, entrada de nota e saída de nota, tem a parte de gestão de inventário e de estoque, mas tem também uma pequena parte de qualidade. E para empresas que não têm módulo de produção, um addon de produção à parte, né, que trabalha com SAP nativo de produção, nós também temos um módulo de automação dos apontamentos de produção aqui dentro do WMS. E também toda a parte de gestão de material enviado para terceiro. Empresa que beneficiam fora, pode também ter o maior controle do seu estoque em poder de terceiro. Bom, eu vou apresentar aqui numa visão geral da plataforma desktop, porque aqui eu consigo apresentar todas as funções que o WMS tem, e no coletor
as funções que eu vou apresentar no desktop, praticamente o coletor tem funções de mobilidade. Então, tudo aquilo que exige que a pessoa tenha um coletor para andar pela empresa, né, que não tenha fio, não tenha uma forma de, ou seja, uma forma de mobilidade, né? Então, a pessoa vai pegar um equipamento e vai sair bipando, coletando dados sem estar amarrado a um fio, digamos assim. Bom, então, nós temos aqui o processo de entrada e o processo de saída. E quando a gente fala de processo de entrada e de processo de saída, a gente fala com a visão de workflow. Então, nós subdividimos todo o processo de entrada em microetapas e todo o processo de saída e também em microetapas. O que que isso nos facilita? Ajuda a saber às vezes, por exemplo, você está querendo saber um pedido de venda, aonde que está parado um pedido de venda de um cliente. Hoje no Business One, eu não sei. Eu tenho que perguntar para alguém da logística que está separando, que está conferindo, que está guardando emissão de nota. Então a gente fez com que essas etapas fossem expostas no WMS e com isso a gente consegue saber que na etapa de emissão de nota tem 6 documentos parados ali dentro desses clientes, já está há tanto tempo parado ali. Então, a gente consegue ter uma visão geral do estágio que está o processo da emissão de nota, de separação daquele pedido. E se por acaso o documento está em separação, por exemplo, ou conferência, além de eu conseguir visualizar quais os documentos estão ali, a gente consegue saber que qual usuário está atrelado àquele documento de separação e que ele já está em processo em andamento. Então, a gente fez com que é, faz com que a informação esteja muito mais próximo ao usuário na visualização, tanto na entrada como na saída. Quando a gente fala do processo de entrada, pessoal, a gente fala aqui já nas primeiras etapas de visualização em XML. O que que é isso? Hoje, quando você compra de alguém, demora, sei lá, 2 dias para chegar na tua empresa e quando chega, chega com problema. Ou seja, a logística tem que se deparar com problema de preço, estoque, produto não conforme, tem que conversar com o fornecedor para arrumar aquela situação e aquilo ali demora para dar nota no sistema. Para que evitar isso, nós criamos uma etapa de XML que é o seguinte: é uma solução baixa o XML para o WMS, qualquer solução de importação de XML, salva isso dentro da parte do WMS e na etapa zero, que a gente chama aqui zero condições comerciais, os usuários acompanham tudo que está para chegar. Ou seja, eu vou fazer uma análise antecipada antes mesmo de sair a nota fiscal com a mercadoria do teu fornecedor. Aqui a gente consegue visualizar todo o XML, podendo ele ser de venda para você, compra para você, devolução, remessas e tudo mais. Conseguimos definir que já tem fornecedor cadastrado no SAP sim ou não. Aqui aparece que, por exemplo, que esse XML nem fornecedor tem cadastrado. Eu posso entrar em cada XML deste, visualizar e já tomar ações, né, para verificar que tem consistência sim ou não. Então, eu consigo ver os produtos, os preços, quantidade. Já consigo ver também que o WMS já reconheceu o teu código do SAP com o código do fornecedor, código do item, né? E também, além disso, eu posso imprimir dump. E se esse documento foi uma compra para você, é possível, para cada item do XML, vincular a pedidos de compra que estão abertos no SAP. Então, dentro do WMS, já consigo fazer as primeiras vinculações e validações junto ao teu SAP. Tá? Então, aqui, por exemplo, para esse item, para essa quantidade, eu poderia estar amarrando a um ou N pedidos de compra que estão abertos no SAP. E também tem pequenas validações do tipo, só posso escolher pedidos cuja variação de preço não seja superior a R$ 1. Neste exemplo aqui, nós temos um XML com R$ 24, mas esses pedidos estão R$ 1, 2, 5. Eu não consigo escolher eles. Eu tenho que entrar no SAP e arrumar o pedido de compra para poder fazer a vinculação. Tá? Bom, então assim, tem outras funções aqui dentro, né? O que o comprador faz? Faz a validação e com isso empurra para a etapa seguinte, que é a etapa de validação fiscal. Neste momento, o WMS gravou um esboço de nota no SAP, cuja ideia é o teu fiscal entrar no SAP, verificar que o código de imposto, as contas contábeis retornaram corretamente de acordo com a operação. Não retornou ok, ajusta o esboço, retornou ok, legal, e vai deixar como esboço e vai empurrar para a etapa 5, que é aguardando o caminhão chegar. Ou seja, todo o trabalho que eu fiz até aqui foi antecipar toda aquela análise que eu faria com a mercadoria e a nota fiscal. Até esse momento não tive mercadoria na empresa ainda, tá? O caminhão chegou
e empurro para a etapa 10, e na etapa 10 é onde eu vou começar a fazer a conferência física com mercadoria. Deixa eu abrir um outro documento aqui que tem mais item, esse aqui. Então, o que acontece? Aqui tem uma visão de todos os produtos que eu devo fazer conferência na entrada. Tem produtos que são controlados por Lotus Série, tem produtos que não são controlados por Lotus Série. Então, eu tenho aqui, eu posso trabalhar com produto controlado ou não por série, tá? E se esses produtos forem controlados por lote, por exemplo, eu tenho que, primeiramente, antes de começar a conferir as mercadorias, alimentar os lotes que estão vindo da nota fiscal com a mercadoria física. Então, eu posso capturar todos os lotes que estão vindo, capturar manualmente ou bipando, se tiver código de barra, os lotes do fornecedor. Posso estar criando lotes automaticamente, como o SAP já faz hoje. Posso fazer com que o WMS crie lotes automáticos numa sequência específica. E também, para a empresa que consegue mandar no XML os lotes, a gente consegue também capturar os lotes que são enviados no XML, sem precisar fazer essa captura manual. Então, a gente consegue depois fazer uma captura de código de barra de ano 13, que é o código de produto, no 14, que é o código da caixa fechada. Então, pode bipar uma caixa e reconhecer toda a quantidade que está ali dentro, além de etiquetas de código de barra inteligente, como a Data Matrix e GS1, que eu consigo fazer toda uma leitura única de um produto que é a leitura de código, quantidade e lote. Ele reconhece toda essa informação e armazena aqui na captura, tá? Quando eu faço uma leitura no código de barra que não tem essa combinação de coisa, que é um IAN 13 e um 14, e um produto que é controlado por lote, por exemplo, o que acontece? Ele pergunta logo em seguida qual o lote série que está bipando. Numa situação de uma etiqueta inteligente, ele não faria essa pergunta, já reconheceria numa única bipagem só, tá? No coletor de dados, é possível aqui ter uma função que você faz com que não haja uma conferência cega. Muitas empresas fazem com que o operador não sabe a quantidade que tem que bipar, mas sabe tudo que tem que bipar, mas não sabe a quantidade de cada item. Então, no final, pode dar divergência, ele não sabe quanto de divergência teve, cai numa tela para um gestor fazer essa análise e pode ser solicitado para que faça uma nova recontagem do produto que deram divergência. Caso por acaso haja uma divergência, por exemplo, que eu era para ter encontrado 3 unidades, encontrei 2, por exemplo, e realmente, de fato, só veio 2 fisicamente, ao encerrar a conferência, quem vai gravar a nota fiscal no teu SAP é o próprio WMS. Então, uma coisa importante, você não vai gravar mais a nota no SAP, vai gravar pelo WMS, de acordo com todas as tuas coletagens de dados que foram feitas. E ele vai gravar de acordo com o que veio na nota, 3 unidades. Vamos pensar que veio 3 unidades na nota e somente 2 físicos. Ele vai entrar no SAP 3 unidades e com isso vai cair numa etapa 14, que são documentos conferidos com divergência, que é alguém tomar uma ação com essa nota. Ou seja, ligar para o fornecedor para mandar para que manda o resto da mercadoria, ou que você faça uma devolução fiscal do que entrou errado no teu estoque. Alguém vai seguir um padrão que a empresa já segue hoje de como contornar essa situação, tá? Então, além disso, o WMS também pergunta que teve divergência no final do processo. A pessoa pode anotar lá, sei lá, caixa molhada, produto não conforme. Então é possível fazer com que o WMS também registre inconsistência e com isso caia lá na etapa 14 para alguém tomar uma ação, tá? Bom, também aqui nós temos um pequeno módulo de qualidade para empresa que não tem nada de controle sistemático de qualidade. Então, a gente pode dizer aqui, para cada item cadastrado no teu SAP, que ele participa por qualidade, sim ou não, e que ele participa qual é a norma de cálculo da amostra para enviar para o setor de qualidade. Geralmente, a empresa tem lá um item, área de alimento, de saúde, que diz que tem que ir 10% da amostra para a área de qualidade para que ele possa liberar aquele estoque para armazenagem. Então, o WMS pode calcular o cálculo da amostragem e você enviando para a qualidade vai cair numa etapa 20. E na etapa 20 eu consigo, para cada documento deste e para cada item que está na qualidade, eu consigo apontar quantas peças boas e quantas peças ruins foram encontradas nessa análise. Uma coisa importante é, hoje o WMS Smart One, a parte de qualidade não faz plano de inspeção, cuja lógica seria lá, para cada item, verificar tamanho, altura, peso, e apontando que ele está consistente para cada tópico deste ou não.
O WMS 3/1 ele só é quantitativo. Você diz quantos foram aprovados, quantos foram reprovados, quais lotes foram verificados, quem inspecionou, entre outras situações, mas não faz plano de inspeção. Mas tem como você anexar o plano de inspeção aqui e ter um PDF para visualizar o que o usuário deve analisar para cada produto, tá? Mas assim, é algo para quem realmente não tem nada de qualidade e precisa de uma simples automatização para lançar aqui dentro e vincular com toda a operação do WMS. Bom, feito o processo de finalização de conferência, gravado o documento, o WMS gravou a nota fiscal lá no teu ACP, tudo legal conforme manda o figurino da parte fiscal, duas funções eu tenho maiores aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte: é a impressão de etiqueta de pallet de caixa e a transferência de mercadoria. Então, muitas vezes você recebe o produto em embalagem que você não armazena daquele jeito. É uma caixa menor que precisa guardar em pallet, ou produto pequeno que quer guardar em caixas maiores. Então, nós temos uma função chamada etiqueta de embalagem, que nada mais é que gerar etiqueta de caixa e pallet. Vou mostrar um exemplo do que acontece aqui. Vamos dizer que você está recebendo 6 unidades e você quer imaginar em cada unidade desse em uma embalagem específica. Eu posso dizer aqui na impressão de etiqueta que você então vai imprimir 6 etiquetas com o estilo de uma única unidade. Toda vez que bipar essa etiqueta, ele vai saber que é esse item, quantidade de daquele lote, que esse item fosse controlado por lote também. Mas eu quero imaginar isso aqui num pallet fechado. Eu digo que é uma única etiqueta com tiro de 6 unidades. O que vai acontecer nesse momento que bipar essa etiqueta? Ele vai saber que aquele item é aquele lote com 6 unidades. Tem empresa que fecha um pallet inteiro, recebe lá 5 ou 6 pallets do mesmo lote, lacram aqueles pallets, cola uma única etiqueta que vai facilitar o inventário, vai facilitar o processo de expedição, entre outras situações de leitura daquele código de barra. Eu consigo ter também opções de N tipo de etiqueta. Então, durante o projeto, a gente verifica quais são as etiquetas que são utilizadas para embalagem de pallet e conseguimos configurar para que você não fique amarrado apenas no modelo. E também nós temos aqui a configuração das impressoras que você quer usar. Uma coisa interessante, nós temos um cliente cuja parte de confecção é dentro de um presídio. Então, lá no presídio, ele tem uma impressora. A empresa do administrativo manda a solicitação de impressão de etiqueta para lá e eles pegam a etiqueta para colar nos produtos que são confeccionados. Então, a gente criou um monitor de etiqueta que fica na nuvem, fica escutando a demanda de WMS para impressão da etiqueta de qualquer lugar. Ok? Também, nós temos aqui uma parte de etiqueta bem interessante, que é o seguinte. Aqui não vou conseguir rodar, porque não é seriado, mas tem empresa que compra lá 50 notebooks e guarda numa caixa. A gente consegue imprimir uma etiqueta que vem com os dados do notebook e logo em seguida vem todas as séries que compõem aquela caixa. Então, por fora da caixa, você consegue visualizar quais são as séries de componentes que tem ali dentro. E também a última função da entrada que eu tenho para mostrar para vocês aqui é o seguinte: muitas vezes a empresa, muitas vezes não. O padrão dentro da entrada do produto geralmente é cair as mercadorias num depósito de qualidade ou num depósito de trânsito, não no depósito que é imaginado o produto. Por quê? Porque ah, a logística recebe a mercadoria, tem todo um trabalho de etiquetagem, conferência e tal, que demora de estar disponível esse produto no estoque. Então, ele cai no depósito no trânsito em qualidade, e com isso o WMS tem que criar uma função de transferir essas mercadorias do local transitório para um local de armazenagem. O que o WMS vai fazer nessa situação? Eu vou mostrar de forma manual, mas aqui ele faz de forma automática. Ele vai criar um documento que vai dizer da onde pegar, para onde mandar, sendo que esse para onde mandar é de acordo com o cálculo de armazenagem da tua empresa. Então, pode ser um endereço padrão do item, pode ser talvez um endereço vazio mais próximo para armazenar mercadoria. Então, a gente durante a fase de projeto, verifica qual é a lógica de armazenagem do teu produto e o WMS vai calcular os locais para armazenar. Com isso, você vai criar um documento de solicitação de transferência de estoque, cuja ideia é cair numa lista de operação no coletor ou aqui, de transferência. A pessoa pega, por exemplo, o coletor, segue, ele vai para o endereço de origem, todos os teus endereços são identificados por código de barra, então bipa o código de barra, daí bipa o produto, sai com essa mercadoria na mão,
vai chegar lá no endereço de destino, bipa o endereço de destino e bipa produto. Com isso, faz o processo de auditar as transferências entre os endereços. Esse mesmo conceito também é quando você manda criar solicitação de transferência para administração de estoque, transferência entre depósito origem para o depósito de produção, algo nesse sentido. Tá? Então, esta aqui é uma visão bem genérica, tá, de tudo que o WMS tem assim de principais funções para o processo de entrada, tá? Rafael, quiser também trocar uma ideia comigo aí, fica à vontade, tá? Fica tranquilo aí em Maravilha, perguntar, maravilha, Bruno. tá bom? Acompanhando também aí uma ferramenta bem completa, né? Desde a da entrada aí, recebimento, né? Então, pode seguir aí que vamos acompanhando. Perfeito, legal. Eu vou agora pular, mantendo o conceito da entrada, eu vou pular para o conceito de saída, que é a mesma coisa do workflow, e depois eu vou fazer um meio de campo com o WMS. Bom, na saída, pensando em saída, são todos os documentos de pedidos, por exemplo, que estão aptos a serem enviados para separação e conferência. Então, nós temos a etapa 20, cuja ideia aqui é que todos os pedidos que estão no SAP autorizados apareçam nessa etapa e um gerente de área ou um gestor de área pode estar entrando no pedido, por exemplo, e no pedido está liberando para picking, liberando parcial pedido, parciais de itens, ou até mesmo que tem empresas que trabalham com onda de separação, cuja ideia é o seguinte: deixa eu abrir um menu aqui, que é você criar ondas de separação. Então, você pode criar, por exemplo, quero mandar separar todos os pedidos de uma transportadora, ou de um cliente, ou de uma data de entrega. Então, você vai montar um pique de vários pedidos. Então, é possível você montar pique de um pedido ou de N pedidos. Com esses documentos liberados aqui para separação, ele cai numa etapa 30. E na etapa 30 eu tenho dois formatos de trabalho. Tem empresa que não tem coletor de dados e com isso eles imprimem um documento para separação, um romaneiro de separação, digamos assim. E também tem empresas que trabalham com coletor. Daí tem uma tela parecida com esta no coletor ou aqui, cuja ideia é o WMS calcular qual o endereço que ele tem que buscar as mercadorias. Então, o WMS calcula a rota mais fácil. E também, para a empresa que trabalha com lote série, o WMS pode fazer cálculo de FIFO, FEFO, e a gente trabalha com empresas de alimentos, de saúde, que também tem a necessidade de cálculo de shelf, que é o seguinte: tem cliente que, em contrato, fala que não pode mandar mercadoria com data de vencimento menor que 3 meses, por exemplo. Então, o WMS faz todo um cálculo para que realmente vá de acordo com o que há acordado com o cliente. E como que funciona o processo de separação aqui, tanto no coletor como aqui? Primeiramente, o operador vai lá, bipa o endereço, e logo em seguida ele bipa a etiqueta do produto, podendo ser etiqueta de caixa, podendo ser etiqueta do próprio produto como um todo, ou até mesmo de repente está separando o pallet inteiro, ele reconhece essa leitura sem problema nenhum. Tem empresa que exige que o operador bipa aquele lote específico do produto e tem empresa que só trabalha com sugestão. A pessoa pode alterar o lote durante o processo de separação. Feito esse trabalho, só vou conseguir enviar para frente se toda a leitura bater e ele vai daí para a etapa 40. Geralmente as empresas têm uma equipe que separa e outra equipe que confere. Não são as mesmas pessoas, para auditar o trabalho da equipe anterior. Então, aqui na etapa 40, nós conseguimos fazer com que haja um processo de conferência da separação. Então, ele vai estar bipando todos os produtos novamente. Os lotes devem bater exatamente com o que foi separado. E aqui também a gente já consegue montar volume de embarque. Então, você tem produtos menores que vai guardando numa caixa, caixa 1. Venceu a caixa 1, vem para o sinal de mais aqui, muda para a caixa 2 e começa a encher. Então, aqui já também já estou começando a montar volume para impressão de etiquetas também. Caixas maiores ele reconhece como volume fechado e no final você tem toda uma soma de volumes aqui. Aqui tem uma situação bem interessante que é o seguinte: tem empresas que querem economizar com etiqueta. Então, cada volume ele reconhece com uma caneta. Ele pega um canetão azul lá, por exemplo, fala: esse aqui é o volume 1, esse aqui é o volume 2 e tal. Tem empresas que querem já deixar bem identificado com etiqueta. Nessa etapa aqui, eu não tenho o número da nota fiscal ainda. Então, eu consigo estar imprimindo uma etiqueta com filho de transportadora, cliente e tudo mais, mas sem o número da nota. Então, tem empresa que imprime a etiqueta
sem esse dado, e lá depois que imprimiu, que gerou a nota fiscal, eu imprimo uma segunda etiqueta pequenininha com uma outra cor, por exemplo, verde-limão, e colo num espaço em branco dessa etiqueta que foi impressa para identificar a nota fiscal. Então, a gente consegue imprimir etiqueta tanto antes como depois do processo de emissão da nota fiscal. Bom, vou para a etapa 50. E na etapa 50, aqui, algumas empresas pedem para liberar campos para refinar a nota fiscal. Porque quem vai gravar a nota fiscal no WhatsApp, quem vai fazer com que o WhatsApp converta em nota fiscal o pedido é o WMS. Então, aqui a gente tem campos que podemos liberar como placa de veículo, estado do veículo, transportadora pode vir aqui e mudar, veio do pedido de venda, mas de repente mudou de última hora, observações de nota. Também tem empresa que trabalha com adiantamento. Então, o WMS reconhece o adiantamento automaticamente também vindo do pedido de venda, ou pode estar habilitando também tela para que a pessoa escolha o adiantamento que deve se vincular à nota fiscal. Também tem essas opções aqui dentro do WMS. Bom, refinei aqui os dados do pedido para gravação de nota. Ele cai aqui na etapa 60. Na etapa 60 são todos os documentos que estão aguardando conversão para nota fiscal. Eu posso mandar para o WhatsApp um a um, ou eu posso mandar aqui um lote de pedido. Então, posso vir aqui e falar, SAP, se vira aí, grava para mim esse documento em nota, e ao receber essa demanda, o SAP converte em nota, e o teu módulo fiscal, o addon fiscal, começa a trabalhar para autorização de nota. Eu consigo visualizar o status das autorizações das notas por aqui, e uma vez que é autorizada a nota fiscal, ele empurra automaticamente para a etapa 80 ou 100. Tá? Então, toda a parte de autorizações da nota fiscal é o teu módulo fiscal, o teu addon fiscal que continua fazendo ainda. Na etapa 80, somente são aquelas notas que precisam ir além da nota fiscal, uma guia paga de GNRE ou um número de PIN válido para venda de Zona Franca de Manaus. No caso da GNRE, só vai cair aqui aquelas situações que você tem venda por DIFAL, ST ou FECP, que precisa gerar GNRE paga por nota. Naquela situação em que você não tem, a empresa não tem questão estadual auxiliar ativa naquele estado e que precisa pagar esses impostos antecipadamente por nota fiscal. Então, sempre vai cair aqui para alertar o operador que, além da nota fiscal, tem que ir uma guia paga. Nada mais que isso. É apenas um alerta, tá? Ok. Nota que passaram direto ou se forem empurrados, vai cair na etapa 100. Na etapa 100 eu consigo imprimir etiqueta de volume, aquela etiqueta 1 de 7, 2 de 7. Conseguimos também imprimir etiquetas padronizadas por cliente. Nós trabalhamos com empresa que atende montadora, e as montadoras exigem o padrão dela de etiqueta. Então, nós também conseguimos fazer com que haja os padrões de acordo com o cliente. Impressora que vai também a etiqueta. Conseguimos imprimir packlist, o Danf por aqui, e também tem uma coisa bem legal, é, entre outras funções que eu vou falar rapidamente também, eu tenho aqui a questão de montar romaneio. Então, aqui eu defino qual é a transportadora, filtro, escolho quais as notas que vão embarcar naquela transportadora, dou um gerar em romaneio, e daí ele vai gerar um documento impresso. Esse documento impresso ele é constituído de código de barra. E toda a sua etiqueta que você colou nos volumes também é constituída de código de barra. A ideia é você bipar no coletor, você bipa o código de barra, bipa todos os volumes que estão entrando naquele caminhão e você confirma que, de fato, aqueles volumes que estão entrando no caminhão é daquelas notas selecionadas e que não está faltando ou está sobrando algo. Para a empresa que trabalha também com e-commerce, nós temos etiqueta de mini dump. Então, vai enviar para correio e tal, aí tem que ser aquelas mini dump coladas na caixa. Então, a gente também consegue fazer isso. Conseguimos imprimir sticker dump em lote, entre outras automatizações aqui que a gente faz com que vocês tenham ganho de performance no processo de saída do WMS. Nós temos empresas cujo volume é 5.000 pedidos por dia, 3.000 pedidos por dia. Então, a gente consegue fazer automatizações de que não precise passar por todas essas etapas. Tem empresa que já tem o pedido tudo ok, que já pula automaticamente para separação. A empresa só faz separação e está tudo certo, já cai para a etapa 50 ou 60 automaticamente. E se o pedido está tudo ok, nem fica parado no 60, já cai faturando nota e já cai na 100. Então, a gente consegue fazer algumas automatizações para empresas que precisam de agilidade e velocidade no processo de saída, tá? Uma coisa que eu não mostrei para você no começo é que a gente também consegue ter essa visão de Kanban, essas fichas que pode ser exposta numa televisão ou no monitor.
esses cartãozinhos vão se movimentando tanto na entrada como na saída, de acordo com a operação acontecendo dentro da tua empresa, tá? Então, isso aqui é bem legal também, tá? Bom, pessoal, então a gente viu entrada, a gente viu saída, e aqui a gente tem também o processo de gestão de inventário, né? Cuja ideia é fazer contagem de inventário, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o processo de contagem de estoque. Ah, nós temos dois formatos de inventário. Nós temos um formato que a gente monta uma ficha de contagem, parecido com o do Business One, só que aqui a gente tem mais campo para você montar o item que você quer contar. Então, nós podemos dizer qual é o endereço que você quer encontrar o produto para contagem, quais são os lotes série, de produto contado ou não contado. Inclusive, a gente pode montar regras de curva ABC para retornar somente aqueles itens que estão nessas regras. Então, a gente vai mesclando ali em cima, jogando os itens aqui para baixo, e com isso a gente monta uma ficha de contagem. Essa ficha de contagem, ela tem duas ações. Uma, a ação de o operador sair contando os produtos, né? Ele, então, é uma contagem cega, ele não sabe qual a quantidade que ele vai bipar, ele vai lançando aqui dentro, sabe quais produtos que tem que contar, mas não sabe o quanto que tem que contar. No final do processo, nós temos uma seta azul, cuja ideia é mostrar para um gerente de área quais foram as divergências encontradas. Então, tudo que está em linha vermelha são linhas divergentes, era para ter contado 99, contou 2, e por aí por diante. E o que que eu faço aqui para item que estou com problema? Eu vou fazer uma nova contagem. Só que nós criamos um conceito de WMS que é contar somente itens divergentes. Então, eu venho aqui, mostrar apenas itens divergentes, e eu crio uma nova ficha de contagem. A ficha original, ele encerra, ele cria uma nova somente com item com problema, e o operador sai contar. Se por acaso esse item continua com problema ainda, essa ficha vai estar salva no SAP, ele salva na janela do SAP lá, né, de contagem de inventário, e alguém da controladoria vai copiar essa ficha para ajuste de inventário. Ele vai arrumar conta contábil, custo e tudo mais. Então, o WMS faz a contagem, mas não é ele que finaliza o ajuste. Quem vai finalizar é no SAP, baseado nessa ficha que está lá no SAP. O outro formato que nós temos de inventário é o seguinte: o gestor de área chega para o operador e fala: operador, conta para mim toda essa rua aqui para nós. Ele pega o coletor e começa a bipar. Endereço, produto, endereço, caixa de produto, endereço, pallet. No final, ele monta uma ficha contada, cujo resultado final vai cair nessa tela. Então, em vez de eu montar a ficha, eu consigo fazer com que o operador vá montando de acordo com a contagem lançada no coletor. Tá bom? Bom, por último aqui, pense, antes, eu tenho aqui a parte de gestão de terceiro, cuja ideia, principalmente para atender empresas que trabalham com beneficiamento. Então, eu sou uma indústria, mas aquela parte do processo eu não faço dentro da minha empresa, eu faço fora, e eu tenho que mandar uma nota de remessa para beneficiamento. O que que o WMS tem de controle aqui? Ele controla os materiais que estão em poder de terceiro. Primeiramente, ele cria uma ordem de transferência de mercadoria para depósito por terceiro, faz cálculo de FIFO, FEFO para fazer processo de separação, e com isso eu gero uma demanda de saída sem movimentar estoque através da nota. Esse material é transferido para um depósito terceiro, que você vai ter todo um controle contábil dentro do sistema, e a WMS faz todo esse processo de separação e geração da nota fiscal para envio para terceiro. E daí depois todo o controle de retorno o WMS também faz, tá? Então, temos esse controle de gestão de material de poder de textura também. E, por último, nós temos aqui o processo de produção dentro do WMS. Como que funciona o modo de produção? Primeiro, todas as OPs são criadas no SAP, então, baseadas em TMRP ou manualmente. Segundo, o WMS tem uma forma de calcular o que você precisa de insumos para produzir. Então, nós temos uma função chamada solicitação de transferência baseada em OP, cuja ideia é visualizar as OPs que estão liberadas, né? Que você quer daí selecionar quais OPs que você quer produzir naquele dia. Então, por exemplo, eu quero produzir esse conjunto, quero produzir mais esse computador e quero produzir mais esse aqui, por exemplo, esse outro computador aqui. Quando eu dou um selecionar ordem de produção, ele mostra quais são as ordens que eu selecionei. Eu posso ajustar para mais ou para menos a quantidade que eu quero produzir. Às vezes quer aproveitar aquela máquina para produzir a mais, por exemplo. E quando dá um continuar,
o WMS vai fazer um cálculo de todos os insumos necessários para ter todas essas OP. Então, pense no seguinte, tem uma indústria de eletrônico, eu preciso usar um rolo de resistor, e se eu fosse analisar OP por OP, você também ia pedir um rolo para cada um. Mas, nesse formato, ele calcula que, por acaso, aquele rolo não atende todo mundo. Então, ele faz um cálculo consolidado de toda a demanda de OP que você selecionou para aquela ordem de daquelas ordens de produção. Além de o WMS já fazer a análise da onde que deve pegar os produtos, de acordo com a origem dos produtos, né? Então, vai criar uma demanda de transferência baseado no caminho mais rápido de separação e também criar o cálculo de FIFO-FEFO, né? Então, eu consigo já fazer com que, durante o processo de separação da mercadoria para industrialização, também o operador busque somente aqueles lotes que estão para vencer ou os mais antigos, por exemplo. Tá? Depois disso, eu faço o processo de transferência, usando aquele conceito que eu mostrei, né, de origem com destino, né, que é a transferência auditada, nós daí conseguimos usar o módulo de produção. No módulo de produção, nós conseguimos visualizar aqui todas as OP que estão no SAP, e aqui dentro a gente consegue, daí, se abrir aqui uma ordem de produção qualquer, que tenha mais produtos, isso aqui tem pouco insumo, deixa eu pegar aqui um computador, eu consigo ter uma visão maior. Isso. Então aqui a gente consegue ver todos os insumos necessários, inclusive mão de obra, e quando e aqui eu consigo fazer os apontamentos de todos os insumos que estou usando, todos os lotes que estão usando. Eu consigo fazer bipagem dos produtos. Tem empresa que trabalha com produto equipamento, né? Vai montar um computador, então ele bipa a memória, bipa a placa-mãe, bipa, e então ele consegue fazer todo o processo de bipagem sem precisar estar informando isso manualmente. Consigo também ter controle de scrap, né? Aqui na tela não está habilitada para mim, mas eu posso apontar quanto que eu tive de perda para cada matéria-prima. E no final do processo, dos apontamentos, eu consigo estar, no final, imprimindo etiqueta de produto, né? Então, aqui já consigo, dentro da produção, imprimir etiqueta de produto e também a etiqueta de caixa, etiqueta de embalagem primária, né? Então, isso facilita muito o processo de que você tem outro sistema para imprimir etiqueta, outro sistema para fazer alguns controles à parte. E também para a empresa que precisa passar por um processo de qualidade, nós também temos um modo de qualidade dentro da produção para analisar o produto acabado e ver que passou pela análise, né, da qualidade para poder ser enviado para estoque. E também nós temos aqui uma visão de desenho. Tem muitas empresas de metalurgia que tem aquele plástico com a engenharia dentro, que caminha com a produção. A gente não precisa mais desse plástico com esse documento caminhando, pode ser visualizado aqui dentro do WMS. E quando você aponta produto com controle de lote série dentro do WMS, e hoje no SAP são duas telas para você fazer isso, você faz num único clique e ele integra toda essa informação no final para o SAP de uma forma rápida e prática, tá? Então, também temos um módulo aqui. O que é legal aqui também, pessoal? Muitas vezes a empresa não compra licença para liberar o módulo de produção no SAP porque as licenças são mais caras. E quando se libera numa tela como essa, você consegue fazer com que vários operadores consigam alimentar o teu SAP utilizando a tela do WMS, que são licenças, digamos assim, mais baratas para uso, tá? Bom, no finalmente aqui, só a questão aqui de acessos, né? Então a gente tem toda isso aqui fica na mão do cliente, quais são os modos que o usuário vai ter acesso, quais são as etapas que o usuário vai ter acesso também no workflow de entrada e saída, os sonhos que cada um vai ter dentro das etapas, a visualização do coletor também, a gente consegue liberar menus sim ou não do coletor. Atendemos empresas que têm várias filiais, às vezes o usuário acessa somente uma filial, as outras não, e também controle de transição de depósito, quais são os depósitos que aquele usuário pode acessar. Tá? É, Falando de implantação, não é uma solução que só instala, a gente tem que visitar o cliente, muitas vezes visitar o cliente, entender o processo dele, adequar o processo dele, que às vezes não está de acordo, né? Tem muitas empresas que ainda não têm essa experiência de gestão de estoque, a gente faz toda uma orientação e ajuste do processo, a gente faz toda a instalação do WMS, faz todo o teste, faz toda a parte de treinamento, teste integrado, e go live, acompanhando junto com o parceiro aí, né, junto ao seu cliente para melhor fazer com que o WMS rode no cliente, tá bom? Então,
Assim, pessoal, grosso modo é isso, né? De uma forma breve, explicando o que a nossa solução hoje tem para oferecer para vocês, tá? Rafael, fico aí à disposição aí de Maravilha, pergunta, tá? Júlio, maravilha. Deixa eu só pegar aqui. Bom, eu particularmente gosto bastante dessa ferramenta, né? Nós sempre apresentamos aí aos nossos clientes. Gostaria de agradecer aí mais uma vez a sua disposição, né, na demonstração dessa solução, né, como vimos aí uma ferramenta, uma solução bem completa, né, desde a parte ali de entradas, saídas, né, inventário, picking, né, e estamos à disposição também, né, para fazer aí talvez uma reapresentação ou uma reunião aí com cada cliente aí para detalhamento de dúvidas, né, aqui agora no final a gente abre para algumas dúvidas se tiver, né, dos nossos participantes, mas também estamos à disposição para apoiar em uma segunda reunião, né? A Alfa, nós temos aí essa boa relação, essa boa parceria com a Smart One, né, para apoiar os nossos clientes, novos clientes também, né? Como você falou também a respeito da implementação, né? Então, o que eu acho interessante é essa parte da visitação nos clientes, né, onde você entende ali toda a operação e a gente consegue aí apresentar uma proposta, né, personalizada, né, de acordo com o modelo de operação de cada cliente, né? Então, isso é bem bacana, isso transmite uma segurança, né, isso transmite uma confiabilidade do produto, da solução, né, o que acaba sendo bem assertivo, né, naquilo que o cliente precisa. Então, eu gostaria de, né, se alguém tiver alguma pergunta, né, nós podemos responder nesse momento. Rafael, posso mostrar um pequeno vídeo de 40 segundos? Claro, claro, por favor, por favor. Até porque às vezes a pessoa fica pensando como é que roda essa aplicação no coletor, né? Sim, Então, sim, repara muito válido. que né, tem uma visão aqui de um coletor rodando a plataforma, do coletor que tem um caminho na internet, que é o IP onde está o SAP, por exemplo, né, onde está instalado o WMS onde está o SAP. E aqui é uma função do seguinte, teve uma equipe que separou, essa caixa foi reconhecida como um código de barra, o conferente está conferindo que essa equipe que separou, então ele bipou a etiqueta e está agora bipando todos os produtos que estão nessa caixa, para confirmar que realmente aquele que foi separado está de acordo com o documento. Então aqui pode ver que esse coletor aqui é um coletor como se fosse um smartphone. Geralmente as empresas estão adquirindo esse tipo de equipamento, pois tem um equipamento bem bacana de trabalhar e mais em conta e não tem um teclado à parte. É a própria tela do coletor que é o teclado. Então aqui ele está fazendo a conferência de tamanho de caixa e tal e está integrando isso no SAP. Uma coisa que a gente recomenda fortemente é claro que tem um Wi-Fi bom na empresa, né? Porque ele não é offline, tem que estar se comunicando com a estrutura do SAP para poder estar integrando, lendo e tudo mais, tá? Maravilha. E uma coisa que você falou, Júnior, né, qual que é, né, o principal diferencial dessa solução, né? A gente consegue aí apoiar os clientes na redução do custo, né? Como você bem disse, na Exatamente. questão do licenciamento, né? Então, hoje, se tratando de licenças SAP, né, você tem um custo muito maior, né? Quando você tem aí um portal, né? Uma plataforma aí totalmente web, né? Com o licenciamento ele é bem inferior, né? Às licenças SAP, né, então consegue aí abranger um número maior de usuários, né, e ter esse benefício aí, né, da redução do custo, né, quanto ao licenciamento. Não só a plataforma web, como também mobile, né, como você demonstrou ali no começo, Isso. né, e uma solução bem bacana mesmo. Bom, então se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que pode levantar a mãozinha ali, aparece, né, e a gente já consegue esclarecer. De qualquer forma, nós gravamos, né, esse webinar, ele vai subir aqui para o YouTube. Bom, tem uma pergunta aqui do nosso amigo Kleber. Deixa eu ver Ok. aqui. Ele pergunta aqui, né? Boa tarde. Consigo projetar em tempo real o status da operação em um painel e a parte enquanto acontece a operação? Assim, o banco de dados do WMS, ele fica salvo lá, ele está junto. Ele é um banco de dados, tem um banquinho de dados do WMS para salvar esse tipo de situações de controle, né? E está exposto para que você possa, de repente, montar um BI,
pegar informações em conjunto com a SAP. Então, você pode também estar montando painéis seus de controles aí e expor isso para uma visualização para os seus colaboradores, tá? Maravilha, respondido então a pergunta do Kleber. Se surgir mais alguma dúvida, né, de algum dos participantes, pode escrever aqui para a gente. E aí, então, só relembrando, né, gravamos toda essa demonstração, iremos subir na nossa plataforma do YouTube, né, nos colocamos à disposição para uma segunda, né, agenda, seja presencial ou até mesmo remota, com cada um dos nossos clientes, né, participantes também. E agradecemos aí, então, a participação de todos. Agradeço também, Júnior, a sua colaboração, né, sempre nos apoiando, né, na nossa boa relação aí entre Alpha e Smart One, né, então, é muito bem-vindo, né, toda novidade que surgir aí na solução de vocês, né, então nós também nos colocamos à disposição, né, para apoiá-la aí da melhor forma possível. Não, nós que agradecemos, Rafael. Ficamos à disposição de vocês, né? É uma oportunidade muito boa aí de estar mostrando a nossa parceria e também todas as soluções que a gente pode estar trabalhando em conjunto para melhorar a vida do cliente. Muito bom, muito bom. Então, sempre trabalhamos, né, promovendo esses webinars, né, para trazer essas novidades, as soluções aí que compõem, né, o SAP Business One. E com certeza, em outro momento, nós faremos aí um próximo webinar, né, falando de mais novidades, né, sempre enriquecendo aí o ecossistema do Business One dos nossos clientes. Júnior, muito obrigado. Estamos à disposição, né, dos participantes. Então, qualquer dúvida, né, pode entrar em contato diretamente comigo. Né, nós fazemos aí também essa passagem ao Júnior, né, fazemos uma reunião. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação, né, por demonstrar a solução. E, como eu falei, faremos aí, então, o upload desse webinar no nosso portal no YouTube. Perfeito. Obrigado, Rafael. Obrigado a participação de todos. Obrigado, Júnior. Obrigado a Forte todos. Até abraço. mais. Tchau, tchau.